Olá, aqui é o professor Júlio César e a professora Ana Beatriz. Somos licenciados em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, Campus Pedreiras, e hoje vamos falar de assuntos bem legais dentro da gramática da nossa querida língua portuguesa. Já ouviram falar sobre fonema e letra? Pois é, vamos falar sobre isso neste exato momento. Fonema e letra representam, respectivamente, sons e fala, e sinais gráficos, que é a escrita. Os fonemas são unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala e são representados entre barras oblíquas. As letras, por sua vez, elas são sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntas, elas formam o alfabeto. Exemplo disso é algumas palavras que eu vou falar. Por exemplo, coçar. Coçar possui 5 letras, que é o C, o O, C cedilha, A e o R. E dentro dele existem nossos queridos 5 fonemas. Existe o fonema do C, que é o mesmo K, o O, tem o C, que tem o som de S, o fonema do A e o fonema do R. Fonema, para quem não sabe, são os nossos queridos sons das letras. E as letras são a forma gráfica dos sons. Tem outro exemplo, máximo. Máximo possui 6 letras e 6 fonemas. M, A e o do X, que tem o som de S, o I, o M e o O. Embora o número de fonemas e letras coincidem em muitas palavras, nem sempre essa equivalência existe. Por exemplo, algumas palavras possuem um determinado número de letras, mas o seu determinado número de fonemas pode variar. Por exemplo, a palavra acesso. Acesso possui 6 letras, que é o A, o C, o E, os 2 S e o O. Mas existe um certo porém. Os 2 S, quando são juntos, eles vão ter o quê? Um só fonema. Ou seja, os fonemas vão ser o A, o C, o E, um S e o O. Ou seja, 6 letras e 5 fonemas. Tem outro exemplo, a palavra chute. Chute são 5 letras, mas são só 4 fonemas. O CH possui um fonema que é o U de X. O X, o fonema do U, o do T e o E. Ou seja, 4 fonemas. E ainda existe a classificação dos fonemas, que são os fonemas classificam em vogais, consoantes e semivogais. As vogais são sons emitidos sem obstáculos somente pela boca, ou seja, o A, o E, o I, o O e o U. Ou pela boca e pelas fossas nasais, que é o an, em, in, Exemplo, pia, ando, cesto, quero, leite, li, lindo, sonho. Tem também o som, susto e untar. E ainda existem as consoantes. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca. Por isso, precisam sempre de acompanhamento de vogais. Exemplos, base, deduzir, falar, pedaço, redigir e sintetizar. Isso mesmo, professora. Muito bem colocado. E tem uma parte dela que são as semivogais, como vocês bem ouviram. As semivogais da nossa gramática, elas não possuem assim uma função como as nossas queridas vogais, igual o A, o E e o O. O I e o U, eles possuem funções mais fracas, mais básicas. As semivogais, os fonemas, o I e o U, que aparecem juntos com uma vogal formando uma sílaba, é importante analisar que essas duas vogaizinhas, elas sempre vão formar uma sílaba, sempre para complementar o sentido daquela sílaba, para complementar o sentido de outra letra. Por exemplo, é importante dizer que enquanto as vogais são essenciais na formação de sílaba, as semivogais não. Exemplos disso. A palavra care tem a junção do i e do e no final. Percebe que o i ele sempre vai ficar junto ali para complementar aquela sílaba. Care, o C, o A, o R, I e o E. E aí tem mal, tem paz, rei, seita, venceu e outras palavras que essas letrinhas estão dentro. Sempre vai ser um sentido que não vai ser muito forte igual o do A, o do E ou o O, que são as nossas queridas vogais. Eles não, já vão ser sempre semivogais, já falam. As letras G e J já são uma outra parte da nossa fonologia.
Elas são letras diferentes, mas têm um mesmo som, às vezes em algumas palavras, até confunde muita gente. E a gente vai acabar matando algumas duvidazinhas aqui, que muita gente acaba se perdendo na escrita e em algumas conversas, para ninguém corrigir depois. Por exemplo, as letras G e J podem representar o mesmo fonema quando se juntam as vogais E e I. G possui o fonema GE, pode ser JE. E G pode ser JI. Exemplo isso, sigilo. São sigilo, 7 letras. Sigilo, 7 letras. E aí, singelo, 6 fonemas. Exemplo 2, refúgio, 7 letras. Refúgio, 7 fonemas. Percebe que refúgio é com G, mas quando é na parte dos fonemas, percebe que o som dela vai ser o mesmo J, refúgio. Percebe que há essa confusão entre muitas pessoas acabam tendo. Refúgio tem o fonema do G igual ao do J. E isso acaba confundindo muita gente. Quando vai escrever essa palavra, acaba colocando o J no lugar do G. E não pode. E isso que acaba meio que pegando muita gente. Singelo é com G, mas o fonema na oralidade é o som do J. E isso não pode ser quebrado, porque na escrita e na oralidade, a oralidade, o som é uma coisa, mas na escrita não pode mudar. Então é isso que muita gente acaba se perdendo. A letra H, por exemplo, no início da palavra, a letra H não é fonema. Percebe que ela não tem som, percebe que ela não tem sentido, por mais que muitas vezes ela não tenha importância, não é? Mas ela tem. Um exemplo disso, harpa. Harpa tem 5 letras e percebe que o H está lá no início da nossa palavra e são 4 fonemas. Ou seja, o fonema do H nunca vai ter. Hoje, por exemplo, hoje, homem, percebe que sempre vai estar no começo da palavra, mas não tem som o H, ele sempre vai complementar, sempre vai ser o som do O em diante, mas o H nunca vai aparecer no fonema. Então, a letra MN, quando tem função da nasalidade, as letras MN não são fonemas. Não são fonemas. Exemplo disso é campo. Campo são 5 letras, mas são 4 fonemas, porque na fonética, o Azinho vai vir com o sinal de nasalização, que é o famoso tio. Ou seja, MN não contam como fonemas, e sim a vogal. Enquanto a pessoa vai falar a palavra campo, como você mesmo disse, tem 5 letras, mas o fonema você não vai falar ele com a letra C, e sim com a letra K. Exatamente. Outra palavrinha, atento. Atento tem o N, mas percebe que ela tem 6 letras, mas vão ser 5 fonemas. Percebe que o fonema do Ezinho, quando você for colocar na fonologia, na fonética, você vai colocar o acento de nasalização em cima do E. Ou seja, o M e o N, eles não vão ter um som próprio. Sempre vai ser o sinal de nasalização em cima da vogal. Ou seja, são letras de nasalização. Quando não tem função de nasalização, as letras MN são fonemas. Exemplo isso, navio, aí a história já é diferente. Exemplo, são 5 letras e navio, são 5 fonemas. Quando é mais ou menos nessas palavras que tem mais ou menos no meio de uma palavra, por exemplo, manto, o M, o N não vai ter valor na fonética, sempre vai ser o A. Agora, quando é no início de uma palavra, aí sim a história já é diferente. Por exemplo, navio, o N já vai ter o som próprio. Ou seja, não vou colocar o som de nasalização na palavra na, porque só vai ser quando tiver o som de an, en, i, on ou Aí sim eu posso colocar o sinal de nasalização. Mas quando é navio, soma, aí a história já é diferente, porque ma já vai ter o som dele próprio, 4 letras e 4 fonemas. Então... E ainda temos a letra X. A letra X ela pode ser representada pelos fonemas S, Z ou KS. Um exemplo, sexto.
Sexto se escreve com S-E-X-T-O, ou seja, são 5 letras. Mas o fonema da palavra, você vai escrever um S-E-S-T com O. Na fala, você vai fazer isso. Outro exemplo, fixo, é o F com I e o X com O, ou seja, 4 letras. Mas quando você vai falar a palavra fixo, ou seja, ele vai usar o K e o S, Exatamente. fixos. Ou seja, vão ser 5 fonemas. Outro exemplo é exalar, são 6 letras. O E, o X, A, L, A, R. Já o fonema, você vai falar o E, o Z, o A, o L, A, R, ou seja, 6 fonemas. E ainda temos os dígrafos. Além das letras que a gente foi falado anteriormente, há os dígrafos. Os dígrafos são encontro de 2 letras que representam um único som. Na língua portuguesa, há um número relevante de dígrafos, por isso eles são agrupados em 2 tipos, que são os dígrafos consonantais, que são 11, e os dígrafos vocálicos. Vamos falar dos dígrafos consonantais, que são o CH, um exemplo de palavras com CH, macho, China, chuva, LH, ilha, milho, alho, NH, ninho, sonho, o RR, que é arroz, carro, SS, que é pássaro, SC, que é nascer, SC cedilho, cresça, XC é inseto, XS essoar, tem o GU, que é águia, e o QU, que é aquele. Uma observação que a gente tem que levar em conta é que as letras GU e QU são consideradas dígrafos quando somente são seguidos das vogais E ou I, representando os fonemas G e K, como geisha e quilo. Nesse caso, a letra U não representa um fonema. Isso. Aí outro, na divisão silábica, alguns dígrafos consonantais separam-se e outros não. Os dígrafos que se separam na divisão silábica são o RR, SS, SC cedilha, SC, XC e XS, ou seja, carro, pássaro, a exceção, naço, exceção e estudar. Agora, os dígrafos que não são separados na divisão silábica são o X, CH, LH, NH, GU e QU, ou seja, chuva, ilha, ninho, queijo e quilo. Essas letras elas não podem se separar, já as outras sim. Isso mesmo. Outra parte dos dígrafos, né, que a nossa professora bem colocou, geralmente alguns possuem um som só, muitos deles. Os dígrafos vocálicos são aqueles cujas vogais sucedidas das consoantes N ou M. São os nossos queridos dígrafos vocálicos, representando fonemas vocálicos nasalizados, ou seja, as correntes de ar que saem dos pulmões passam pelo nariz e pela boca. Observe alguns exemplos abaixo. Percebe que quando a gente fala algum dígrafo vocálico, percebe que ele sempre vai passar pelo nariz. Por exemplo, algum som que é emitido pelo A ou N, alguns encontros vocálicos, por exemplo, an, campo, amparo. Percebe que o an ele vai ser um fonema só. Igual como ela colocou nos outros dígrafos, por exemplo, queijo, o U ele nunca vai ter um som dele, sempre vai ser o K, vai ser o fonema do K. An, sangue, antena, que é o AN. M, sempre, tempero. IM, limpo, pimpão. IN, tingir, tinto. OM, rombo, ombro. ON, tonta, ontem. UN, umbigo, nenhum. UN, sunga, dunga. E dentre outras partes dos nossos dígrafos vocálicos. Espero que esse tema tenha ficado bem colocado. Então, é bom que a gente venha sempre se adentrar nos conteúdos para que a gente nunca se perca dentro da fonética, da fonologia, da gramática. E é isso, que as dúvidas tenham sido tiradas e é isso. Agradecemos a atenção e obrigado. Obrigada.